Ok, aqui é mais uma aula. Nós vamos fazer agora um paralelo das etapas na formulação de um modelo de programação linear com o nosso problema aqui de estudo de caso da fábrica BRHT, né, a fábrica aqui de banheiras. Então vamos lá aqui para a primeira etapa dessa nossa formulação. Vamos precisar entender o problema. A gente tem que ler o problema, temos que analisar o problema, ler mais de uma vez, ler com calma. Depois que a gente entender que o problema é um problema aqui, ó, que a gente já leu, né, em vídeos anteriores, é um problema de maximizar lucros, a gente vai começar agora a identificar as nossas variáveis de decisão. Então a gente vai para a segunda etapa. Quem são as nossas variáveis de decisão? AS e HL, ou seja, o número de banheiras que eu devo produzir. Então, AS, aqui eu vou chamar de X1, por exemplo, e HL eu vou chamar de X2. Pronto, eu poderia chamar de outros valores, eu poderia chamar de Z1, Z2, L1, L2, independentemente do valor que eu chamo, né, a variável que eu chame, eu vou ter que dar nome a ela. Um nome tal que eu possa representar matematicamente, né, para facilitar a minha vida. Então eu estou dando aqui o nome de X. X1 para diferenciar de X2, que temos aqui essa associação. Tudo bem, então depois disso eu tenho que fazer essa etapa aqui, ó, combinar linearmente a função objetivo com as variáveis de decisão. Então veja só, quem é a minha função objetivo? Maximizar lucro. Para cada uma das minhas aqui variáveis, né, de decisão, eu tenho um lucro associado, eu tenho um valor associado aqui, ó. E eu tenho que fazer o que? A combinação linear. Lembra que eu falei a você sobre combinação linear, que é eu pegar um número e multiplicar por uma variável? Quem são meus números? Olha só, 350 e 300 são números, são escalares. E eu estou multiplicando agora por variáveis, que são as variáveis de decisão. Fazer uma combinação linear é multiplicar e somar por esses números. Olha que interessante. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar a minha função lucro, que eu vou chamar de L, por exemplo, vai ser uma combinação linear entre minhas variáveis de decisão e minha função objetivo, que vai ser o quê? Por exemplo, AS vezes 350. Quem é AS? AS é igual a x1, ou melhor botando, né, 350 vezes x1, né? x1, tanto faz a ordem dos fatores. Só que em uma combinação linear eu tenho que somar agora por 300 vezes x2, que é HL. Olha aqui, eu chamei de x2. Então, 300 vezes x2. Olha que tranquilo. Acabei de fazer essa etapa 3. Ó. Aqui é a terceira etapa. Tá concordando aí? Tá entendendo? Ou seja, combinei linearmente a função objetivo, que é lucro, aqui, né, os lucros com as minhas variáveis que eu estou utilizando para tomar a decisão, que são essas aqui. Tranquilo. Agora vamos para essa etapa quarta, né? Eu tenho que colocar as restrições, olha, como combinação linear das variáveis de decisão, ou seja, minhas restrições têm que ficar com combinação linear dessas variáveis, né, que eu devo escolher. Como é que eu faço isso? Essa etapa exige um pouco mais de atenção, né? Mas não é difícil. Depois que eu entendo aí o processo, vai ficar fácil. Vamos primeiro ver a restrição aqui principal que eu tenho, que é aqui, ó. Eu não posso ter mais de 200 bombas disponíveis para o próximo ciclo. O que que isso significa? Para produzir cada uma das minhas banheiras, eu não posso produzir sem uma bomba. Eu tenho que ter pelo menos uma bomba. Então, uma bomba ela pode ser usada para produzir a banheira AS ou para produzir uma banheira do tipo HL. Portanto, se eu somar HS mais HL, né, o número de cada uma dessas banheiras, se eu somar, eu não vou ter que ultrapassar o número de bombas que eu tenho disponíveis. Então vai ser o quê? Né? O que, é que eu tenho que traduzir essa restrição aqui, essa primeira restrição? Eu tenho que o número de banheiras AS mais o número de banheiras do tipo 2, né, HL, tem que ser menor ou igual que 200. Porque está dizendo aqui 200 bombas, eu não posso produzir uma banheira sem uma bomba. Cada bomba é utilizada em pelo menos uma banheira. No máximo aqui eu posso só produzir 200 banheiras por causa dessa restrição. E como a gente já sabe, a mesma bomba pode ser utilizada na banheira AS como na banheira HL, não tem problema. Tudo bem, só que agora eu tenho outras restrições com relação à quantidade de tubulação e tenho restrições à quantidade de trabalho, porque cada uma das banheiras X1 e X2 exige horas de trabalho e também tempo, né, tamanho, desculpe, quantidade de tubulação para eu construir essa minha banheira.
Então, o que é que eu faço? Só para ter aí os limites. Eu já sei que isso aqui é o total de horas que eu vou ter. E eu sei que isso aqui também é o total de pés de tubulação. Eu sei que isso aqui tem que ser limites. Eu tenho que ter o número de processos de banheiras, né, fabricadas que vão envolver horas de trabalho e tubulação, quantidade de tubulação, inferiores a esses valores. Como é que eu vou construir isso? Vamos começar pensando em termos de horas de trabalho. Então vamos pegar outra restrição, né? Essa daqui eu vou chamar da primeira restrição. A minha segunda restrição agora vai conter horas de trabalho. Então o que é que eu vou fazer? 9 horas de trabalho eu vou precisar para construir a banheira do tipo AS, que eu chamei aqui de X1. Então eu já vou botar assim, ó, 9x1 mais. Agora eu só estou falando, pensando em termos de hora de trabalho. Para produzir a banheira X2, que é HL, eu vou ter quantas horas de trabalho? Eu vou ter aqui, ó, 6 horas, tá vendo? 6 horas é para a banheira X2, então eu vou botar 6 vezes X2. Isso tem que ser menor ou igual ao número de horas que eu tenho disponível aqui para o próximo ciclo, que é quanto? 1.566 horas. 1.566 horas. Olha que interessante. Eu acabei de transformar, né, as horas de trabalho de cada uma das banheiras, de cada uma das variáveis de decisão, né? Estou multiplicando aqui essas horas e estou vendo que essas horas não podem ultrapassar esse limite. E o número de cada uma dessas banheiras está aqui, ó, x1 ou x2. Faz todo sentido. Então, 9 vezes x1 mais 6 vezes o número x2 de banheira x2, isso deve ser menor ou igual que o número total de horas de trabalho que eu tenho no próximo ciclo. Eu não posso ultrapassar isso. Então, isso aqui é a restrição de número 2. Bem tranquilo, né? Se ficou alguma dúvida, dê uma pausa no vídeo, releia aqui o enunciado, vai escrevendo aí com papel e caneta. Esses assuntos a gente não pode estudar rápido, a gente não estuda isso aqui como se estivesse assistindo uma série de televisão, como se estivesse assistindo uma novela, um filme. Isso aqui tem que ser assistido reproduzindo, né? Entendendo. Isso tudo aqui não é tão fácil de compreender. Então, muita atenção. A gente acabou de construir para o número de horas de trabalho. Agora a gente vai fazer a mesma ideia, só que para pés de tubulação. Então, para pés de tubulação aqui, ó, da AS, que representa x1, eu tenho 12 pés. Então, eu já vou botar aqui, ó, 12 vezes x1, mais, agora para x2 eu preciso de quantos pés? Para cada uma das banheiras, né? Uma banheira, então, consome 16 pés. Então, 16 vezes x1. Não, x2, né? Desculpe. X2, ou seja, eu preciso de 16 horas para construir uma banheira x2. Aqui eu preciso de 12 horas para construir uma banheira x1. E tudo isso, né, em pés, desculpe, não é nem hora, né, é número de pés, de tubulações, olha. Então eu preciso, vou recapitular, acabei de me confundir. Eu preciso de 16 pés de tubulação para construir uma banheira X2, do tipo X2, que é HL. Eu preciso de 12 pés de tubulação para construir uma banheira do X1. E a construção dessas duas banheiras, ou seja, a combinação linear entre essas banheiras e essas restrições de necessidade de pés, né, de tubulação, isso tem que ficar limitado aqui, ó, 2.880. 2.880, que isso aqui é a terceira restrição que a gente tem que ter, né, para podermos fazer a otimização desse processo. Olha que interessante. Então a gente acabou de fazer, né, solucionar essa parte, a quarta. Colocamos como combinação linear, né, as variáveis de decisão, olha as variáveis de decisão, de restrição, né, melhor dizendo, e as variáveis de decisão, né, a decisão é x1, x2, e de restrição são esses números, esses escalares, 9, 6, 12, 16, 9 e 6 aqui é para o número de horas, e 12 e 16 aqui para a quantidade de pés de tubulação. Bem tranquilo, né? Bem interessante tudo isso. Tudo bem. Indo agora para essa última etapa, a quinta, a gente deve identificar os limites das variáveis de decisão. Quais são esses limites? Eu não quero ter x1 e x2 negativos. x1 precisa ser maior ou igual que zero e x2 precisa também ser maior ou igual que zero, que é impossível, né? Eu não posso construir banheiras, né, negativas, eu não posso ter resultados negativos aqui de banheiras. Né? No caso, só seria possível se fosse uma destruição dessas banheiras, que não é o caso do nosso interesse aqui em questão. Tudo bem? Então agora anote isso aí no papel, reflita a respeito de todo esse enunciado, leia mais uma vez, que nos próximos vídeos a gente vai formular isso aqui melhor, vamos botar tudo isso aqui em contexto e vamos encontrar quais devem ser o valor de x1
e x2 para a gente ter o lucro máximo possível frente às possibilidades de restrições que foram impostas para a gente aqui, né, nesse enunciado. Veja que interessante. Isso aqui é um problema muito interessante e você pode ir usando essa mesma ideia para adaptar a um problema que se encontra aí na sua fábrica, no seu empreendimento, no seu processo. Você pode fazer um paralelo e tentar entrar, né, contextualizar tudo isso nos seus problemas de rotina que você tem aí nas suas atividades profissionais. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo. Estou aguardando você no próximo. Até logo.